A Igreja Boas Novas em Guarabira convida você a se tornar um patrocinador desse canal e da obra missionária em Guarabira, com a sua melhor oferta, para que possamos fazer mais e melhor. Por ser um ministério independente, sua participação é muito importante para a expansão do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Se inscreva nesse canal, compartilhe os nossos vídeos, dê o seu like, ative o sininho para receber mais notificações, diga de onde está nos acompanhando. Plante a sua semente de fé através do número da conta ou da chave Pix. Geralmente as pessoas que fazem isso, aparece o nome da pessoa. Nós pegamos o nome dessa pessoa e colocamos no caderno de oração. Vamos para a mensagem de hoje. David Paul Inchu, a serpente de bronze de Moisés e a cruz de Cristo. Encontramos promessas de cura divina tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Foi ensinado com toda clareza na tipologia de Jesus por todo o Antigo Testamento que a redenção que o Senhor traria haveria de incluir a cura. Números capítulo 21, versículos 4 ao 9, deixa bem evidente que Jesus, mediante a crucificação, redimiria a humanidade de suas doenças. Está escrito: então partiram do monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, para contornarem a terra de Edom. Mas o povo tornou-se impaciente no caminho. Falaram contra Deus e contra Moisés, dizendo: por que nos fizesse subir do Egito, para morrermos nesse deserto? Aqui não há pão nem água, e nossa alma detesta este miserável pão. Então o Senhor enviou contra o povo serpentes venenosas, que os picavam, e morreu muita gente de Israel. O povo veio a Moisés e disse: pecamos, pois temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós as serpentes. Então Moisés orou pelo povo. Disse o Senhor a Moisés: faze uma serpente e ponha sobre uma haste. Todo aquele que for mordido e olhar para ela viverá. Moisés fez uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. Então, quando alguém era mordido por alguma serpente, se olhava para a serpente de bronze, vivia. O povo de Israel pecou contra Deus com suas queixas. Esse pecado fez com que recebessem a punição merecida, as serpentes ardentes. Muitas pessoas de Israel morreram ao serem picadas pelas serpentes. Talvez aquela região estivesse infestada de tais serpentes. Todavia, os israelitas sempre estiveram em segurança porque Deus os protegia. Como resultado de seu pecado, no entanto, a proteção divina deixou de cobri-los, pelo que o povo de Israel se viu exposto para as serpentes ardentes. Estas representam o diabo. Quando a proteção de Deus deixa os crentes, o diabo sempre ataca, para a semelhança de um leão que devora sua presa. Quando o povo de Israel se arrependeu de seu pecado e deixou seu pecado, voltou a desfrutar da proteção de Deus. O Senhor ordenou a Moisés que fizesse uma serpente de bronze e a colocasse numa haste. Todo e qualquer israelita que houvesse sido picado curava-se instantaneamente se olhasse para a serpente de bronze no alto da haste. Eis aqui um lindo quadro da derrota de Satanás. Esta história tem um significado profético. O diabo, que estivera constantemente atormentando o povo com seu poder mortífero, estava afinal condenado à morte, ao desprezo eterno.
Aquela serpente de bronze era um tipo de Cristo. Quando Nicodemos, um dos dirigentes do povo judeu, veio a Jesus de noite, disse-lhe o Senhor: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, da mesma forma importa que o Filho do Homem seja levantado. João capítulo 3 e o versículo 14. Jesus explicou o significado da serpente de bronze de Moisés no momento em que ensinava sobre sua morte redentora na cruz, que ele haveria de sofrer. A serpente de Moisés era, com isto, uma espécie de parábola da morte de Jesus Cristo na cruz. O fato de Moisés levantar a serpente de bronze no deserto, na ponta de uma haste, representou a derrota de Satanás, da antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, que engana a todo o mundo, como está escrito em Apocalipse capítulo 12 e o versículo 9. O próprio Jesus anunciou a derrota do diabo muitas vezes durante o seu ministério antes de ser crucificado. Ele disse em Lucas capítulo 10, versículos 18 ao 19: eu vi Satanás como raio cair do céu. Eu vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Em João capítulo 12, versículos 31, está escrito: agora é o tempo do juízo deste mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. E em Marcos capítulo 16, versículos 17 ao 18, está escrito: e estes sinais hão de seguir os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e quando beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal algum. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Veja, este versículo se aplica a você que crê no Senhor Jesus. Ele disse: seguirão a todos os que crerem. Você crê em Jesus. Esta autoridade já está sobre a sua vida. Em Colossenses capítulo 2, versículo 15 também diz: e tendo despojado os principados e as potestades, os expôs publicamente ao desprezo, e deles triunfou na cruz. Os principados e as potestades aqui se referem aos poderes desse mundo tenebroso, as forças espirituais da maldade de Efésios capítulo 6 e o versículo 12. Assim como as forças das serpentes ardentes que picavam o povo de Israel foram destruídas totalmente quando Moisés ergueu a serpente de bronze na haste no deserto, da mesma forma as forças do diabo são destruídas pela morte redentora de nosso Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. Mas que isso tem a ver com a cura de nossas doenças. A serpente de Moisés é uma representação simbólica, um tipo ou sombra da cruz de Jesus. O povo de Israel, picado pelas serpentes, deveria morrer, mas curava-se de todo o mal ao olhar para a serpente de metal levantada numa haste. De maneira semelhante, quando os pecadores que foram picados pela antiga serpente, o diabo, olham para a cruz de Cristo pela fé, experimentam a cura divina na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O povo de Israel, picado pelas serpentes, recuperou a saúde quando se arrependeu de seus pecados e olhou para a serpente de bronze. Seus pecados lhes foram perdoados e, ao mesmo tempo, seus corpos, que haviam sofrido a iminência da morte e suas dores, foram miraculosamente curados. Isso também é verdade, igualmente, a respeito de todo pecador que houver sido picado pelas presas da antiga serpente, o diabo, e que por isso esteja condenado à morte. Quando o pecador
Não importa quanto ele tenha sofrido pelos ataques de Satanás, se arrepende de seus pecados e olha para a cruz de Jesus pela fé, o poder do diabo em sua vida é quebrado. As maldições automaticamente são quebradas. Esse pecador recebe o perdão dos pecados e é liberto de suas enfermidades. Recupera sua saúde e ganha nova vida em Cristo Jesus, o que o leva a louvar e a glorificar o Deus dos céus pelas suas maravilhas. O falecido evangelista F.F. Boston, que pregava o evangelho da cura, tanto nos Estados Unidos como no Canadá, escreveu em seu livro Jesus, o médico dos médicos, o seguinte: se não há cura na morte redentora de Jesus Cristo, por que o povo de Israel foi instruído, quando picado pelas serpentes ardentes, a olhar para a serpente de metal no poste, representativo da cruz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? O perdão de pecados e a cura chegaram ao povo de Israel, quando este olhou para a serpente de bronze, símbolo da cruz de Cristo. Quanto maior graça e cura podemos encontrar se olharmos para Jesus na cruz, nosso verdadeiro Salvador. A maldição que recaiu sobre o povo de Israel foi removida completamente quando a serpente de bronze foi erguida. Da mesma forma, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, como está escrito em Gálatas capítulo 3 e o versículo 13. Quando Adão e Eva pecaram contra Deus, receberam um julgamento justo e merecido ao serem expulsos do jardim do Éden. Desde essa época, a humanidade tem vivido sob o poder da morte, uma vida de servidão ao pecado. Todavia, Deus prometeu um escape, um Salvador viria. Ele iria destruir o poder do diabo e livrar a humanidade dos seus grilhões. Gênesis capítulo 3, versículos 14 e 15 diz: Disse, pois, o Senhor Deus para a serpente: Maldita és, sobre teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua descendência e o seu descendente, Jesus Cristo. Este te ferirá a cabeça, e tu lhes ferirás o calcanhar. Veja, na morte de Cristo na cruz do Calvário, o veneno da morte foi colocado e foi completamente penetrando no calcanhar do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas com a ressurreição de Jesus Cristo, ele esmagou a cabeça de Satanás. Nesse versículo, Deus prediz a queda de Satanás. Ficou profetizado que o diabo, que induziria nossos primeiros pais a pecar e assim transformar a humanidade toda em servos do pecado, sofreria uma destruição definitiva, de uma vez por todas, quando sua cabeça fosse esmagada. Mais tarde, quando Moisés estava liderando o povo, libertando-o da escravidão do Egito e conduzindo-o para o deserto, Israel foi de novo tentado a pecar pelo diabo. O povo se queixou de Deus e de Moisés. Por causa de seu pecado, o povo sofreu a punição das serpentes ardentes que picavam e traziam a morte. Mas quando o povo clamou, pedindo socorro e confessou seus pecados, Deus o ouviu e fez que Moisés se lembrasse da completa derrota de Satanás, a antiga serpente. Deus lhes ordenou que levantasse a serpente de bronze sobre uma haste, de tal maneira que todos os israelitas picados e envenenados, ao olharem para a serpente metálica, pudessem recuperar a saúde.
Muitos israelitas olharam para a serpente e se curaram do veneno das serpentes ardentes e malditas. Deus permitiu que o povo do Antigo Testamento recebesse a graça do Senhor, mediante quadros, os tipos ou símbolos. A serpente na haste era um tipo de Cristo. Embora os israelitas houvessem pecado contra Deus e as serpentes os houvessem picado, por causa desse pecado, receberam então perdão total, olhando para aquela serpente que prefigurava a Cristo Jesus. E em consequência, receberam cura divina ao colocar sua confiança no Salvador que um dia viria ao mundo. O povo creu no Salvador, representado por tipos e símbolos. Estamos vivendo no período da graça e não no tempo dos símbolos e tipos. Temos o Evangelho de Jesus Cristo conosco. As bênçãos que usufruímos não são de se comparar com as bênçãos do Antigo Testamento. Jesus, nosso Salvador, nasceu há 2000 anos atrás. Deus se permitiu manifestar-se aos homens mediante Maria. Nasceu de uma mulher. Jesus nasceu e assim como Moisés levantou a serpente no deserto, Jesus foi crucificado e morreu em nosso lugar. Ele apagou todos os nossos pecados e nos libertou da maldição do diabo. Estamos livres. Ele esmagou a cabeça da serpente, o diabo, pela sua morte e sacrifício completo. Um sacrifício que tem um valor infinito e inestimável na cruz do Calvário. Hoje, todos quantos creem em Cristo desfrutam de libertação do pecado, da doença, da maldição do diabo e da morte. Nesta dispensação da graça, tudo o que temos que fazer é confiar em Jesus Cristo com humildade de coração. Devemos nos opor ao diabo em nossa vida e em o nome poderoso de Jesus Cristo. O diabo será derrotado. O Espírito Santo nos ademoesta hoje, agora, dizendo: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Tiago, capítulo 4 e o versículo 7. Em 1 João, capítulo 5, versículo 18, nós lemos também: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando. Antes, o guarda, aquele que nasceu de Deus, e o maligno não lhes toca. Portanto, quem confia no Senhor deve firmar-se em sua fé e demonstrar coragem para destruir as obras do diabo, como está escrito em 1 João, capítulo 3 e o versículo 8. Que Deus te abençoe. Que Deus te guarde, assim como Isaías diz, olhando para ele, sereis salvos. Que Deus abençoe. Muito obrigado de todo o coração. Tem sido muito bom compartilhar essas mensagens com vocês. Gratidão pela companhia. Tem sido muito maravilhoso, temos aprendido bastante. Deus tem coisas incríveis para nós. Dê uma olhada para ver se você já está inscrito no canal. Muitas pessoas pensam que estão inscritos, mas não estão. Dê uma olhada se está inscrito. Ative o sininho, porque nós estamos trazendo uma série de mensagens muito boas. Deixe o seu testemunho, diga de onde está nos acompanhando, dê um like aí, é muito importante para o YouTube entender que você gostou do vídeo. Compartilhe com outras pessoas. Se for importante para vocês, vai ser importante para outras pessoas também. Tá certo? Vamos ver se a gente chega aí e bate aí mais de 1 milhão de inscritos, tá certo? Por quê? Qual é o nosso desejo? É expandir o Evangelho. Nosso desejo é que mais pessoas tomem conhecimento da palavra de Deus. Nosso desejo é inspirar os pregadores atuais e os pregadores futuros. Que Deus abençoe em um nome precioso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que você seja muito abençoado, saudável, feliz, paz de espírito, seja próspero e bem-sucedido em todas as coisas, porque você é filho de Deus, você é filha de Deus, o seu Pai é rico. Felicidades!
Que Deus abençoe. Sucesso na sua caminhada.